E aí, pessoal, meu nome é Roger, sou estudante da Faculdade de Engenharia de Resende, Dom Bosco. O motivo desse vídeo, eu vou estar falando para vocês um pouco sobre a aplicação do DEA-CCR para a gente poder resolver alguns problemas no cotidiano, né? E no caso, eu vou estar usando o artigo que foi feito durante uma feira de encontro de engenharia, e esse artigo foi retirado de lá. O nome do artigo é Aplicação da Análise Envoltória de Dados para a Mensuração de Desempenho de Clubes de Futebol. Então, eu vou falar para vocês um pouco do que é o DSCR, né? O DSCR ele é uma ferramenta de programação linear, né? Um modo da gente poder calcular a eficiência de alguma informação de forma que ela seja válida ou não. Então, assim, ele é como se fosse o Simplex, uma série de ferramentas que funcionam dessa forma, né? Ele tem dados de entrada e saída, né, input e output, e eles servem como critérios para que seja analisado, feita uma soma dos produtos que vão ser utilizados, para a gente poder saber se aquela informação que você está analisando ela é realmente eficiente, se ela está tendo 100% de eficiência no final da análise, né? Então, e como esse artigo fala sobre o futebol, né? Aqui a gente tem uma introdução, né? Nós sabemos que o futebol ele é a maior paixão dos brasileiros e nem sempre ele é visto pelo ponto de vista estatístico e numérico, né? Geralmente a gente tende a ver o futebol mais como algo passional, algo que só grita gol e tá valendo, mas não é assim. Esse artigo ele reforça a ideia de a gente separar os dados que se encontram dentro de uma partida de futebol e utilizá-lo para poder calcular o quanto o time está sendo eficiente, o quanto o time está tendo um êxito com aqueles desempenhos, né? Então, esse artigo eles pegaram alguns dados que foram fornecidos pelo Globo Esporte, né? Numa tabelinha que eles postaram no Globo Esporte. Esse campeonato é de 2017 ou 2018, tá? E esses dados foram publicados lá, tá? Essa fonte é muito confiável, até mesmo é um dos melhores sites aí no Brasil de informações esportivas. Um pouco do artigo, né? Os escritores, eles tiveram a ideia de somar o uso do DER, CCR, com os dados fornecidos pelos estudiosos do futebol. Eles queriam provar que a classificação que os times obtiveram no final do campeonato, ele tinha a ver com o que o DEA poderia apresentar, né? Se aquela classificação no final do campeonato era realmente verdade, se ela era realmente real com aquilo que os times tinham produzido. Isso é o que o DEA faz. Ele vê o que os seus insumos que você tem para a produção, ou o que seja, se eles vão realmente atender aquela necessidade que você tem, se ela é realmente 100% eficiente. Então, para isso, eles fizeram uma modelagem em cima dos dados que foram recebidos, né? Então, eles tiveram que fazer algumas análises, né? Como todo problema de programação linear, a gente tem que fazer. Então, a gente tem que modelar o nosso problema, né? Assim como a gente faz no Simplex, no DEA não é diferente. Nós temos que fazer a modelagem, julgar quais informações são necessárias ou não, né? Então, assim, nós temos aqui o seguinte: nos dados de entrada, os inputs, nós temos a roubada de bola, finalizações e assistências. Já nas saídas, a gente tem o gol marcado e esse 1 sobre gol é o gol sofrido, então entrou como dado de saída, tá? Esses dados foram fornecidos, né, pelo Globo Esporte, lá o site, e eles julgaram através da modelagem o que seriam dados de entrada e dados de saída. Aí, depois de toda essa coleta de informação e essa modelagem, foi aplicado o DSCR. O DSCR nada mais é do que o seguinte, agora eu vou mostrar para vocês a minha tabela aqui agora. É o seguinte, ó, nossa coluna Y, uso soma produto, né, ó, somar produto. Esse soma produto, ele tem a ver com todas as minhas variáveis, no caso, tem a ver com as minhas variáveis de saída. Tá vendo? Tudo que é em Y são variáveis de saída. E tudo que é em X são variáveis de entrada. São soma-produto voltado para as variáveis de entrada. Assim como a gente faz no Simplex, soma-produto não é novidade para ninguém mais, né? A gente seleciona aqui o campo que a gente quer encontrar e faz o soma-produto.
Não esquece de apertar o F4 para ele poder travar a célula, para você poder arrastar até o final, pra você não precisar fazer um por um. Beleza. Depois, o simplex tem uma condição de diferença, que ela tem que ser menor ou igual a zero. Então, você vai fazer o seguinte, você vai ter que pegar o valor encontrado em y e diminuir do valor encontrado de x. Feito isso, vai te mostrar uma diferença, correto? Beleza. Depois de você achar a sua diferença, você vai ter que achar, no caso, essa aqui é a sua função objetivo. O soma y e zero é a sua função objetivo. Você vai ter que pegar a sua função objetivo, aí tem uma função no Excel que chama índice. Você vai pegar a sua função índice, tá vendo? Olha só. Aí você vai selecionar a matriz de onde você quer fazer a pergunta, aonde você quer achar o valor, vai selecionar toda essa matriz. Aí você vai vir aqui, ó, no número de linha que você vai procurar lá, que no caso é o loop, é o 20, né? Porque ele já tá 20 porque eu fiz um botãozinho no Visual Basic aqui para poder compilar tudo de uma vez só. E o 1, que é um valor que é assumido que ele tem que ser, senão ele não funciona, beleza? Aí você pega, dá o Enter e ele vai lá. Na 20ª linha, a gente tem um índice de 95,6%, entendeu? E a mesma coisa você faz embaixo. Só que o de baixo é para sua coluna em X. Você seleciona a matriz que você quer saber, procurar os resultados. Você vai na linha do loop, que volta a ser o L de novo, e você vem no número da coluna, que é 1. Dá Enter. Beleza. Você vai achar, de acordo com o número que você colocar aqui no seu loop, ele vai te dar a linha que você está procurando. Como eu fiz um botão no Visual Basic, ele compilou todos esses campos de uma vez só para mim. Entendeu? Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir no Solver agora. Eu venho aqui no Dados, Solver. E eu tenho que adicionar duas restrições, né? Primeiro, a gente coloca a nossa função objetivo. Todo mundo sabe onde é que coloca já a função objetivo, que é igualzinho do simplex. Depois, a gente vem nos nossos valores, né? Que são aqueles valores da variável lá em cima. E a gente adiciona. E os valores têm que ser menor ou igual a zero, naquela coluna que a gente já adicionou, e o valor tem que ser igual a 1, na L3. A gente põe para resolver, resolve, e a gente vai chegar nesse resultado aqui. Beleza. Ao chegar nesse resultado aqui, eles concluíram o quê? Esse nível de eficiência aqui, ó, que diz para você o quanto os dados que você está fornecendo estão sendo usados, o nível de eficiência dele. Então, a gente tem que, para alguns times, ele está sendo verdadeiro, está sendo 100%. Então, eu separei aqui os dados que estão sendo 100%, classifiquei eles em ordem crescente, né? Aí, ó, a gente tem que a primeira comparação deles deu que os 6 primeiros times do campeonato, na verdade até o quarto, ele está dando verdadeiro, né? Está dando 100%. O posicionamento do Corinthians, do Palmeiras, Santos e Grêmio estão iguais. Isso condiz com a verdade. Agora, o Atlético Paranaense e o Avaí, eles estão ocupando posições que na tabela não foi muito bem o que eles conseguiram no campeonato em si, né? Desarranjado ainda essa tabela. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram e modelaram de novo o problema, né? Eles fizeram uma otimização. Eles fizeram de novo uma análise de qual variável em si era mais importante para que fizesse uma modelagem mais limpa e chegasse no resultado mais próximo do certo, do que realmente aconteceu. Então, eles mudaram um pouco a modelagem deles e agora eles trocaram. Antes eram 3 variáveis de entrada, agora são só 2. Finalizações certas e defesas difíceis. E na saída entrou gols marcados e gols sofridos, né? Eles deram uma modelada aí e enxugaram um pouco as variáveis. O mesmo esquema que eu fiz antes. A gente pega os dados, faz o somatório em Y, depois faz o somatório em X, calcula a diferença e vê o nível de eficiência deles. Feito o nível de eficiência de cada um deles, agora nós fazemos de novo o índice na função objetivo, fazemos o somatório dela de novo e compila, de acordo com N, o número. Você coloca o número lá que você vai
querer que ele ache o valor na tabela, né? Usando o DSCR. Depois dessa lógica toda compilada, chegou a conclusão que agora agora essa tabela é certa. Os 4 primeiros colocados, agora nós temos os 4 primeiros colocados, né, cravados certinho, entendeu? E agora a gente tem também um resultado maior na confiabilidade dos dados agora, ela condiz um pouco mais com a realidade, a nova tabela em si. Então, assim, o DEA CCR agora, ele apresenta para a gente um nível de eficiência maior dos dados oferecidos com o que realmente era informado com os dados, né? Então, é isso aí, galera. O DEA serve para isso, para a gente medir o nível de eficiência das informações, dos dados, né? E sempre que a gente fizer o DEA e as informações não baterem ao certo, a gente tem que passar por uma modelagem e tem que julgar se os dados informados são realmente dados necessários para aquela pesquisa, né? E se eles realmente vão ter alguma importância, né? Se eles não vão oferecer uma informação que não vai ser tão criteriosa para a nossa análise, beleza? Valeu, pessoal. Obrigado.